E agora eu chamo, nem precisa chamar, porque ela sabe exatamente quando a presença dela é imprescindível, Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Bom, a gente falava com a Mariana Jean-Jacques diretamente, nossa correspondente que hoje está em Washington, diretamente de dentro da Casa Branca, e ela falava sobre a questão dessa disputa, né? As pesquisas mostrarem que tudo ainda está aberto. A gente vinha de umas semanas muito ruins no noticiário para Joe Biden, desde o debate que ele travou com Donald Trump na CNN, depois o atentado contra Donald Trump, né? A gente falava de Joe Biden, depois o atentado contra Donald Trump, a apoteótica convenção republicana, depois a gente teve Covid-19 para Joe Biden, a desistência dele, e agora o noticiário começa a voltar novamente para os democratas, né? De que maneira essa inflexão aí do noticiário pode interferir também nessas pesquisas, Manhota? Débora, esse é um momento importante para os democratas, né? O que a gente sabe em matéria de eleições que envolvem Donald Trump é que, além dele ser um comunicador muito hábil, ele costuma ser o responsável por definir a pauta. Ele faz isso muito naturalmente. Aliás, ele também se beneficia do combate, né? Ele é uma figura que cresce no diversionismo. E ele vinha fazendo isso com muita força nessa campanha, né? Tentando pautar a forma como a história estava sendo contada. Então, orientando todo o debate público para a questão da saúde, da vitalidade do Joe Biden, tentando também construir uma narrativa em torno de si como uma vítima do sistema, apelando, né, para uma série de questões ligadas a seus processos criminais e na justiça, como uma espécie de perseguido político. Ele vinha sendo o principal criador de narrativa nessa história. E agora, com esse novo fato que se faz realizar a partir da desistência de Biden, além de, em parte, isso tudo ser esvaziado, ele, de certa maneira, perde um pouco o controle dessa narrativa. E vai caber aos democratas, que muito tardiamente, diga-se de passagem, estão fazendo isso, tentar, de alguma forma, assumir esse protagonismo. Uma coisa que foi decisiva, viu, Débora, nesse processo de criação de consciência do Joe Biden e de decisão pela saída da disputa, foi justamente o fato de que ele sempre se preocupava se Kamala seria competitiva. E ele foi, em parte, convencido disso pelas pesquisas que foram sendo aos poucos divulgadas. A gente tem, nesse processo de pesquisas divulgadas, algumas coisas. Primeiro, logo no imediato pós-debate da CNN, houve uma percepção de que o Biden, embora tenha sido criticado, ele não era necessariamente alguém que estaria perdendo votos em função daquele episódio, mas talvez dificilmente estaria conquistando novos votos, o que para ele não era o pior cenário, mas também não era o cenário ideal. Na sequência, quando houve a tentativa de assassinato do presidente Trump, a mesma coisa. O Trump não ganhou necessariamente eleitores, não foi isso que as pesquisas demonstraram, mas é claro que houve uma comoção que poderia levar a um maior comparecimento ou até um sentimento de derrotismo entre os democratas que aí sim poderiam abandonar a campanha de vez. Agora, com esse novo momento, o que o Biden percebeu é que a Kamala Harris, embora não seja alguém que desponte como uma favorita, que inevitavelmente vai ganhar do Trump, ela sem dúvida se mostrou alguém que no mínimo mantém o coeficiente que ele tinha e talvez tenha espaço para crescer a depender das pautas que ela representa, né, e também do vice que ela escolha. Eu queria comentar sobre um conceito que, para quem não acompanha as eleições americanas tão de perto, talvez seja novidade, que é o conceito de paredão azul ou muralha azul, como se fala nos Estados Unidos. É um conceito antigo que foi sendo ressignificado com os anos, né? Mas que esse ano, em 24, ele é importante pelo seguinte:
se a gente olha o mapa eleitoral dos Estados Unidos, dos 50 estados, vocês vão perceber que a maioria nas últimas eleições, né, o mapinha colorido, ele costuma ser mais vermelho do que azul, ou seja, tem mais estados votando republicano do que democrata. Mas, diferente do Brasil, em que não importa em quantos estados você ganha, mas em quais estados você ganha e no peso que eles têm, a gente tem que olhar não para quem está mais distribuído no país, mas quem está nos estados certos. E nos últimos anos, existe essa dita muralha azul, paredão azul, que está ali no meio oeste, que envolve 3 estados, Wisconsin, Pensilvânia e Michigan. São 3 estados que, destoando do seu entorno regional, deram ao Biden, na última eleição, uma vantagem, inclusive, muitos dizem, a própria vitória. Nesse ano, o Biden estava mal avaliado nos 3, em alguns com um pouco mais de margem do que em outros, mas se ele ganhou apertado em 2020, em 2024, a chance dele perder nos 3 e, portanto, a dita muralha ou paredão democrata que fazia resistência naquela parte importante do país se dissolver era muito grande. E as pesquisas recentes, tanto as nossas da CNN, quanto, por exemplo, do Public Policy Polling, né, que é bem conhecido nos Estados Unidos, apontam que 2 dos 3 estados desse dito paredão azul, pelo menos Pensilvânia e Michigan, têm na Câmara uma potencial figura de inversão, de, quem sabe, resposta ao trumpismo. Ela tem chance, essas pesquisas mostram, nesses estados-chave. Então, quer dizer, para quem está nos acompanhando, o fato novo, que é Kamala Harris, não é um fato irrelevante. Ao contrário, existem insumos, existem dados que apontam que ela pode virar o jogo onde importa. Entre eles, esses 2 de 3 estados da dita muralha azul ali no norte, no meio oeste americano, Débora.